Olá pessoal, domingão, 11 de abril, nesse momento 21 horas 23 minutos, já vamos deixá-los antenados e preparados para essa segunda semana cheia de abril no nosso mercado. Primeira semana cheia a gente teve uma movimentação de alta para o nosso Ibovespa e a gente vai comentar com vocês antes de mais nada o nosso disclaimer em relação ao nosso conteúdo, que ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre em opinião própria, com embasamento coerente, e aqui embaixo está o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro, seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Primeiro, calcule o tamanho da sua perna, seja para o ambiente de trade, seja para o ambiente de investimento. Calcule quanto você possa perder caso a sua operação não dê certo no mercado financeiro. Daí você consegue dormir tranquilo em relação aos seus movimentos e aos seus trades dentro do mercado. Bom, vou começar esse vídeo de hoje comentando com vocês aqui que na nossa página do YouTube eu troquei aí o nome do nosso canal. Antes vinha Renato Oliveira e a gente já está agora com o nosso nome Gringolândia na Bolsa. Pessoal, inclusive foi sugestão de um viewer aqui no canal, aqui do Giovanni. Muito obrigado, Giovanni. A gente já atualizou aqui justamente para que muita gente, de repente, pode... eu não sei como é que eu consigo encontrar o conteúdo desse pessoal aqui que vê fluxo externo. Então, basta você digitar aí no YouTube, Gringolândia na Bolsa, ou até mesmo no próprio Google, você vai conseguir encontrar esse nosso conteúdo. E se você gostar desse conteúdo, aquele nosso jargão aqui do conteúdo do canal, senta o pé na porta, deixa o seu like, isso ajuda a melhorar o ranqueamento do nosso vídeo e o YouTube consegue distribuir principalmente, pessoal, para mais e mais investidores, pessoas físicas que atuam no mercado financeiro. Por isso que a gente fala com vocês, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, nas pessoas que vocês conheçam que fazem parte do mercado financeiro, porque aqui a gente trata de fluxo externo, ambiente de investimento, assuntos de mercado financeiro, para que cada vez mais a gente possa colocar o investidor, pessoa física, muito profissional dentro do mercado financeiro. Então, se você se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação e logo você vai também ser avisado em relação ao nosso conteúdo. Bom, pessoal, eu quero começar com vocês aqui porque a gente teve uma semana de valorização para o nosso mercado. E o que aconteceu com o nosso Ibovespa? A gente terminou aí com uma alta de 2,10, fechando aí praticamente no mesmo patamar onde que a gente tinha gravado com vocês o nosso overview de mercado no pregão de quarta-feira no final do dia. Então, pessoal, a gente teve aí segunda semana consecutiva de alta para o nosso mercado. A gente chegou aí praticamente a bater no teto da região de confusão, que fica aqui em 119.200, a gente fez uma máxima em 118.800 nessa semana, e a gente tem aqui a base de baixo dessa região de confusão, 114.700, onde que a gente conseguiu respeitar esse patamar de preço na semana passada, e na semana retrasada a gente chegou a perder essa movimentação e fechou praticamente em cima dessa base da região de confusão dentro do nosso mercado. Só que a gente está aqui sempre para deixá-los antenados em relação à movimentação do fluxo externo. E o que eles fizeram nessa semana no nosso mercado, pessoal? Ponta compradora Futebol Clube para os ativos do Ibovespa, dá só uma olhada, mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais pelas corretoras estrangeiras que operam aí no nosso mercado. Dá uma olhada aqui, no Ibovespa Futuro tiveram uma ponta compradora de 1,9 bilhão de reais. Vou mudar um pouco a ordem do vídeo para demonstrar aqui para vocês exatamente essa evolução por parte deles no mercado futuro. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Eles estão praticamente aí há quantas semanas com uma ponta compradora em relação ao nosso contrato J. Dá uma olhada pelas corretoras estrangeiras. Uma semana, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Lembrando que esse contrato J termina no pregão de terça-feira, já que na quarta-feira ganha liquidez o nosso contrato M de Maria, que vence em junho, no próximo dia 16 de junho. Então, fizeram barba, cabelo e bigode, principalmente quando a gente conseguiu dar um insight com vocês, quando o nosso mercado estava entre 107 e 110 mil pontos, entrou uma avalanche de ponta compradora por parte do fluxo externo. A gente consegue perceber isso também na virada de mão dos contratos futuros pelo fluxo oficial estrangeiro aqui no conteúdo do canal. Link está na descrição, a nossa página, dá uma olhada lá para vocês também acompanharem. Essa movimentação que a gente está comentando com vocês em relação a esse movimento deles no mercado futuro, pessoal, está ajudando a calçar esse movimento que a gente chama de curto prazo no mercado financeiro. Por quê?
o Ibovespa futuro vence a cada 2 meses e a posição do dólar futuro vence todos os meses. Já o fluxo no mercado à vista, a gente encara aqui no conteúdo do canal que é um fluxo de longo prazo, não tem prazo de vencimento quando você compra uma ação. Você pode ficar com uma ação 1 segundo, 1 minuto, 1 dia, uma semana, 1 mês, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, essa movimentação de fluxo de curto prazo no Ibovespa futuro está ajudando a calçar essa movimentação recente de alta para o nosso mercado. Bom, em relação aos ativos dos 15 mais de ponta compradora e ponta vendedora, dá só uma olhada nessa semana, pessoal. Uma projeção de lucro por parte deles de mais de 117 milhões de reais no nosso mercado. Os ativos que eles atuaram numa ponta compradora totalizaram mais de 3 bilhões de reais, alta média de 3,94, contra os ativos que eles bateram numa ponta vendedora, 800 milhões de reais, e os ativos subiram? Sim, só que fica uma alta mais amarrada, 0,48 de valorização, e aqui a gente pode demonstrar para vocês o nosso quadro evolutivo, justamente para poder demonstrar para vocês a eficiência que eles têm dentro do nosso mercado. Lembra que a gente estava comentando com vocês aqui no conteúdo do canal, que eles estavam aí numa ponta de projeção de lucro, depois projeção de prejuízo, projeção de lucro, projeção de prejuízo. Somente essa semana, pessoal, de mais de 117 milhões de reais, conseguiu varrer praticamente essas 3 semanas que eles tiveram uma projeção de prejuízo no nosso mercado recentemente, sem contar que há 3 semanas atrás eles tiveram uma projeção de lucros de mais de 42 milhões de reais, depois 161 milhões de reais, 4 semanas atrás mais de 550 milhões de reais. Por isso que você que está chegando agora no nosso conteúdo, a gente tem um prazer de fornecer um conteúdo dessa qualidade aqui no conteúdo do canal, fluxo externo na veia, pelas corretoras estrangeiras que operam aí no nosso mercado. Quero comentar com vocês a movimentação por parte deles nessa semana no dólar, pessoal. Olha o que aconteceu. Dólar, eles tiveram o quê? Uma ponta vendedora. E o dólar teve uma semana de desvalorização. Aí você comenta, pô Renato, mas no pregão de sexta-feira, o dólar se valorizou aí com muita ênfase no nosso mercado. Sim, pessoal, só que ainda no ambiente semanal, dólar fechou em queda, o dólar comercial a 5,67. E o que a gente vai rodar para vocês aqui, também para poder comentar com vocês em relação ao fluxo pelas corretoras estrangeiras no mercado futuro. Dá só uma olhada que eles tiveram uma ponta vendedora em relação à movimentação do dólar em praticamente quase todos os dias da semana. Somente deram refresco das vendas colocando lucro no bolso no pregão de quarta-feira. Quando chegou quinta, continuaram ponta vendedora do Futebol Clube. O dólar inclusive fez a mínima para esse contrato lá no 5,57, só que no pregão de sexta-feira o dólar teve uma valorização muito intensa, só que eles não participaram do movimento, continuaram numa ponta vendedora para esse contrato do dólar cá dentro do nosso mercado. A gente segue muito atento dessa movimentação por parte deles no nosso mercado. Então, se a gente voltar para cá, a gente vai conseguir perceber o seguinte, pessoal. A gente teve basicamente nessa semana uma movimentação de valorização para o nosso mercado que foi construída basicamente no pregão de segunda-feira. A gente teve terça, quarta, quinta e sexta um mercado muito lateralizado. Apesar que ativos do setor de materiais básicos explodiram, né, pessoal? A gente tinha comentado com vocês aí no nosso overview de quarta-feira. Se vocês observarem CSN, Usiminas, as ações de Suzano, assim, a gente tem aí ativos teteia do mercado financeiro, onde que eles também ajudam a empurrar. Agora, se vocês verificarem, a gente subiu 2,10 na semana. Dá uma olhada que a média dos principais mercados pelo mundo ficou em 1%. A gente subiu mais do que o dobro do que a média dos principais mercados pelo mundo. É claro que se você comentar, pô Renato, mas em relação às bolsas americanas, a gente não teve aí esse descolamento todo. Concordo, só que aqui a gente analisa para vocês no conteúdo do canal, bolsas americanas, bolsas europeias, bolsas asiáticas, para que a gente possa ter um panorama dos principais mercados pelo mundo, para a gente ter uma noção do nosso mercado em relação aos principais mercados. A gente lembra, sempre que a gente comenta com vocês, ó, se lá sobe um tanto, aqui costuma subir mais. Se lá cai um tanto, a gente costuma cair mais. A gente aqui é como se fosse uma opção em relação aos países aí com a maior movimentação dos principais mercados pelo mundo. Nessa semana a gente subiu aí mais do que os principais mercados pelo mundo e a gente consegue demonstrar para vocês aqui, pessoal, olha aqui o grau de eficiência
do fluxo externo pelas corretoras estrangeiras. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram uma projeção de lucros, pessoal, em 19 deles. O nosso Ibovespa com a segunda melhor performance entre os índices que são disponibilizados pela B3, e a gente consegue verificar aqui, dá uma olhada, que a gente teve aqui, ó, 20 ativos, dos 15 mais de compra e venda por parte deles, a gente teve 20 ativos fechando positivo durante a semana e 10 ativos fechando no negativo. Se a gente for olhar aqui os ativos que fecharam no negativo, pessoal, dos 10, eles tiveram uma ponta vendedora em quantos deles? Em 7 deles. Quer dizer, dos 10 ativos que tiveram aí a maior ponta vendedora por parte deles durante essa semana, 7 deles tiveram encerramento de base semanal negativo. Se a gente verificar aqui, dos 20 ativos que tiveram uma movimentação de valorização, eles tiveram uma ponta compradora em 12 deles, sendo que os 10 ativos que mais se valorizaram na movimentação da semana, eles estiveram com uma ponta compradora em 9 deles. Quero comentar com vocês aqui a atualização do nosso gráfico por setores que não são tão amplos. A gente já tinha comentado desse gráfico no nosso overview de quarta-feira, só que a gente também vai recomentar com vocês aqui na movimentação desse final de semana, justamente para que vocês consigam perceber que o nosso Ibovespa está fazendo uma sequência ascendente desde os 110 mil pontos, fazendo uma escadinha para cima, e a gente sabe que o fluxo externo pelas corretoras estrangeiras também está ascendente para os ativos do Ibovespa, que também está englobando o Vale. E dá uma olhada, pessoal, olha o setor de materiais básicos, que teteia! O índice de maior ponta compradora por parte deles no nosso mercado. Convido você para assistir o nosso overview, onde que a gente já tinha comentado em relação aos 2 últimos anos, não só o ano de 2021. E o mais interessante é o seguinte, olha, essa linha verde é o carbono eficiente. Se a gente tirar a Vale dessa parada, a gente também está tendo uma evolução ascendente no índice do carbono eficiente. A gente precisa ficar muito atento em relação a esse índice, já que o setor financeiro já positivou na movimentação do ano de 2021, e o índice financeiro é o índice mais fraco dentro do nosso mercado em relação aos índices que não são tão amplos. Demonstrar para vocês exatamente aqui onde que o índice de materiais básicos lidera valorização do ano, mais de 25%, e dá uma olhada no setor financeiro, pessoal, caindo mais de 9%, só que tem fluxo comprador. Agora, muito atento, que a gente sabe que tem fluxo comprador no setor de materiais básicos, o setor industrial que está subindo 11%. Olha o setor de small caps, pessoal. Small caps, com a movimentação dessa semana de mais de 4% de valorização, já positivou também no ano de 2021. E vou comentar com vocês, olha o índice de small caps aqui no nosso quadro dos índices que não são tão amplos. Exatamente essa linha aqui, ó, um verde mais escuro aqui, um musgo, dá uma olhada, tá logo abaixo do setor financeiro. Vocês estão conseguindo perceber que o índice de small caps já é, tirando o nosso Ibovespa, o quarto maior volume comprador por parte deles em relação aos índices que não são tão amplos no nosso mercado. Isso está refletindo na movimentação do preço dos ativos que fazem parte desse índice de small caps. Lembrando que vários ativos do setor de small caps também fazem parte do nosso Ibovespa. Quero passar para vocês aqui agora os ativos do nosso índice BDRX. Para você que está chegando aqui no canal, não sabe o que é isso, são empresas americanas que podem ser negociadas na Bolsa Brasileira. Cada um, investidor pessoa física, desde o final do ano passado já foi liberado pela própria B3, negociação para qualquer tipo de investidor. Antigamente era só investidor qualificado, poderia negociar ativos do mercado americano aqui na nossa bolsa. Agora, então você consegue comprar, inclusive, lote mínimo, uma unidade em relação às maiores empresas do planeta Terra, pessoal. Não tem desculpa. Muita gente fala, poxa, mas o mercado brasileiro está atrasado em relação ao SP. Poxa, aqui no nosso mercado, pessoal, a gente tem empresas do SP500 que você pode comprar por aqui. Olha a movimentação da Apple nessa semana. A APL34, se você digitar no seu home broker, na sua plataforma, automaticamente você pode comprar até uma unidade de Apple em relação à sua carteira de investimento. Inclusive, vários BDRs já estão com liquidez para poder fazer até operações mais curtas aí no mercado financeiro. Então, olha, Apple
quase 7,5% de valorização nessa semana. Aqui embaixo, então, as ações de PayPal, pessoal. PayPal, mais de 7%. As ações de Amazon, 6%. Google, 5% de valorização. Microsoft, 5% de valorização. Mercado Livre, 4,5% de valorização. Cada um é responsável por gerenciar a sua carteira. E a gente já comentou aqui no conteúdo do canal que esses ativos do mercado americano é uma excelente oportunidade de você poder investir nessas empresas através da sua corretora pelo Brasil. A CVM está ligada, Comissão de Valores Mobiliários. Isso não é furada, pessoal. A CVM não colocaria a movimentação de ativos externos do nosso mercado, sendo que ela não fosse garantir segurança para a gente, investidor do Brasil. É claro, se você falar, não, Renato, eu quero investir diretamente lá no exterior, vou mandar dinheiro para lá e automaticamente lá eu fico seguro. Bom, eu entendo que segurança tanto vale lá quanto aqui em relação às ações que são disponibilizadas pela B3 para negociação. Olha aqui, pessoal, interessante que eu vou demonstrar para vocês. Lembra que eu comentei que existe um ETF do mercado americano chamado IVVB11? Pessoal, dá uma olhada na movimentação do gráfico semanal do IVVB11, pessoal. Tirando aqui o movimento aqui em relação à nossa crise sanitária, que teve um drawdown de movimentação de quase 25%, de lá para cá a gente já teve uma valorização de 60%, pessoal. Praticamente aí um ano, 60% de valorização. Vou até diminuir o zoom aqui para que vocês consigam perceber. Desde quando a B3 implementou o IVVB11 no nosso mercado, olha qual que é a movimentação desse índice. É claro que esse índice, como qualquer ativo, qualquer empresa, qualquer setor que você visa investimento, tem movimentos que ele fez o quê? Ele tem uma correção. Então a gente teve, por exemplo, uma correção nessa movimentação entre 2015 e 2016 de praticamente 20%. Poxa, mas depois disso teve uma movimentação de valorização de praticamente 100%, 95%. Até aí, final de 2018, depois mais uma correção no ano de 2018, pessoal, uma correção de quanto? 26%. Depois o que? A partir daí, uma valorização de quanto, pessoal? Uma valorização de 66%. Isso é ambiente de investimento também no mercado financeiro. Você tem como proteger os ativos em relação ao mercado americano. E aquela conversinha que falam com você, mas e se o dólar cair? Poxa, se o dólar cair, se você tem ações investidas lá fora, você também está tendo queda nas suas ações. Porque se você resolver mandar o dinheiro para o Brasil novamente, você vai ter um dólar mais fraco. Não tem essa conversa, pessoal. Então, você tem a possibilidade aqui no conteúdo do canal sempre de ver ambiente de trade, ambiente de investimento, assuntos de mercado financeiro. Fique craque. Aqui a gente procura deixar vocês que acompanham nosso conteúdo muito craque em relação ao investimento aqui nas nossas ações. E agora a gente tem ao nosso dispor o mundo inteiro do mercado americano, inclusive vários ETFs que já estão disponíveis aí para negociação dentro do nosso mercado. Ao longo do tempo já vai ter maior liquidez, mas vários ativos aqui, os de maior peso no nosso setor de BDRX, tem liquidez inclusive para você fazer operações intradiárias, o famoso day trade, para quem tem o perfil para esse tipo de operação no mercado financeiro. Tá dada a dica. Pessoal, quero comentar com vocês agora sobre fluxo em relação ao fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Olha que interessante que depois da ingerência governamental lá no final do mês de fevereiro, pessoal, o fluxo externo deu uma ponta vendedora muito intensa aí no nosso mercado. Eles já estão começando a andar no modo flat. Agora, dá uma olhada aqui de baixo na movimentação pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Eles começaram a vender o nosso mercado, o Ibovespa estava nos 120 mil pontos. A gente fechou a semana no 117 e eles já recompraram tudo que eles venderam na primeira metade de correção dentro do nosso mercado. Por isso que a gente fala com vocês, ó, o fluxo oficial estrangeiro também tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Nada contra as nossas instituições, só que a gente apelida esse tipo de fluxo aqui, que é o fluxo estrangeiro assustado, porque a gente entende que o estrangeiro que opera para uma instituição internacional que tem aqui escritórios no nosso país, também tem escritórios em qualquer buraco do planeta Terra.
é um fluxo muito mais esperto em relação à movimentação do mercado. Então, pelas corretoras estrangeiras, toda a movimentação de venda que eles tiveram no nosso mercado já recompraram tudo e o nosso Ibovespa ainda não chegou nos 120 mil pontos. Inclusive, a gente tem o gráfico somente aqui das corretoras estrangeiras. Vocês conseguem visualizar exatamente essa movimentação aí de correção em relação à movimentação do mercado, só que eles já recompraram praticamente tudo. Claro, boa parte dessa recompra está onde, pessoal? Está no setor de materiais básicos e também nas ações de Vale dentro do nosso mercado. Vou comentar com vocês em relação ao investidor pessoa física. A gente tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada que o investidor pessoa física tinha passado para baixo da média móvel de 21 períodos, continua para baixo da média móvel de 21 períodos, então sinal verde. Projeção do nosso mercado subir é muito grande. Sempre quando o investidor, pessoa física, passa para baixo da média móvel de 21 períodos, o mercado dá uma paulada para cima. E quando o investidor, pessoa física, passa para cima da média móvel de 21 períodos, perigo à vista. Então a gente bota aqui um banner, uma bolinha amarela aqui, justamente para vocês ficarem antenados. E a movimentação do fluxo do investidor estrangeiro está bem próximo da média móvel de 21 períodos. Caso ele cruze aqui para cima, a gente vai conseguir ter mais convicção em relação a essa movimentação do fluxo externo no nosso mercado, sendo que a movimentação desse contrato do Ibovespa Futuro, que é o fluxo de curto prazo, foi a sacada do investidor estrangeiro aqui no nosso mercado. Bom, quero comentar com vocês para a gente poder finalizar o nosso vídeo, exatamente a movimentação em relação aos setores, justamente para que vocês entendam essas pressões que eles fazem nos nossos ativos. Primeiro, aqui no setor financeiro, pessoal, olha aqui que eles fizeram pressão de ponta compradora nas ações de Cielo. Exatamente na semana passada ele também já tinham feito uma ponta de pressão de compra nas ações da companhia, nessa semana novamente. A nossa Teteia, as ações de BPAC, mais de 4% de valorização, eles o quê? Sentando a mamona na ponta compradora, sendo que na semana passada a BPAC foi o ativo que mais tinha subido no setor financeiro, quase 3% de valorização, eles já estavam numa ponta compradora. Em relação aqui, a própria ação da Bolsa, as ações da B3, eles tiveram o quê? Uma ponta compradora muito pujante, sendo que na semana passada o ativo tinha encerrado a semana com uma pequena desvalorização e eles já estavam fazendo feirinha. Dá uma olhada, pessoal. Nessa semana, as ações da B3 se valorizando mais de 3% no nosso mercado. Na outra ponta, o que eles fizeram? Lembra que a gente comentou com vocês, inclusive, no nosso overview da quarta-feira? Sentaram a mamona na ponta vendedora em relação às ações de Bradesco, tiveram uma queda superior a 2%. Também em relação às ações ordinárias da companhia, eles tiveram uma feirinha em relação à movimentação, e as ações do Banco do Brasil, que na semana passada eles tinham uma ponta compradora com ativo caindo, nessa semana continuaram uma ponta compradora em relação às ações de Banco do Brasil no nosso mercado. Lembrando, pessoal, as ações de Banco do Brasil, de base anual, tem fluxo vendedor por parte deles, e dos bancões, as ações de Itaú e também as ações de Bradesco tem ponta compradora de base anual por conta deles no nosso mercado. Se a gente pular aqui para o setor de consumo, é aquele negócio que a gente já tinha comentado com vocês. No final da semana passada eles já estavam invertendo a mão em relação ponta compradora entre Iduc e também as ações de Cogna. Na semana passada eles terminaram com Cogna em ponta compradora e nessa semana novamente ponta compradora nas ações de Cogna, que tiveram aí uma valorização de mais de 7%, só que Iduc, pessoal, dá uma olhada, quase 17,5% de valorização aí no nosso mercado. Lembrando, na semana passada, a gente já comentou com vocês, as ações de Natura tinham caído quase 3% aí no nosso mercado e tiveram uma ponta compradora muito pujante no ativo em relação à movimentação do nosso mercado. Bolu, aqui uma movimentação de compra nessa semana, o ativo subindo mais de 6%, e na outra ponta, eles sentaram a mamona na ponta vendedora em relação às ações de Loja Renner e também nas ações de BR Foods, que encerraram a semana com desvalorização. Aqui, pessoal, no setor de materiais básicos, ponta compradora em quase todos os ativos, inclusive nas ações de Suzano, que tinham sido o ativo que eles tinham feito uma maior feirinha na movimentação da semana passada, com o ativo caindo quase 5%. Nessa semana o ativo vai lá, sobe 3%, eles aproveitam para colocar parte da ponta compradora da semana passada de lucro aonde? No bolso. Movimentação aqui, então, para as ações de CSN, mais de 17 de alta, eles com uma ponta compradora, os Minas também, mais de 15 de alta, e eles aí andando com uma ponta compradora no nosso mercado. Se a gente dá uma olhada aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, as ações da PRIO, PetroRio, tinha caído quase
2% na semana passada, e eles estavam fazendo o quê? Uma feirinha no ativo, inclusive com o segundo maior volume comprador desse setor para o nosso mercado. Nessa semana, continuaram a empurrar e o ativo aí, encerrando a semana com quase 4% de valorização. Em relação às ações de Petrobras, tiveram uma ponta vendedora em relação às ações da ON e também tiveram uma ponta compradora em relação às ações da PN, movimento que a gente está observando em relação a Petrobras recentemente. Aqui fizeram uma feirinha em relação às ações de Cosan, que tinha subido aí na semana passada quase 2,5%. Eles estavam ajudando numa ponta compradora. Nessa semana devolveu mais do que tinha subido, quase 4%, só que eles continuaram com essa ponta compradora nos ativos da companhia. Se a gente pular aqui para o setor de serviços públicos, pessoal, a gente teve aí na movimentação da semana passada quem? A movimentação de ponta compradora por parte deles nas ações da Eneva. Inclusive, a gente tinha já comentado com vocês que o ativo tinha caído quase 1,5% e eles estavam fazendo o quê? Uma feirinha no ativo. E o que aconteceu com esse ativo nessa semana, pessoal? Quase 6,5% de valorização. Eles continuaram ponta compradora nesse ativo em relação ao nosso mercado. Em relação às ações da Elet3 e Elet6, eles têm uma predileção nas ações ordinárias da companhia, que tiveram uma movimentação de valorização de quase 5,5% e ponta compradora por parte deles, revertendo a ponta vendedora que eles tiveram na movimentação da semana passada para o nosso mercado. Olha aqui as ações da Sabesp, pessoal. Sabesp na semana passada tinha sido aí o segundo maior volume de ponta compradora por parte deles no mercado em relação aos serviços públicos. O que aconteceu nessa semana? Sabesp quase 5% de valorização e eles aproveitaram para colocar parte do lucro no bolso. São mestres em poder fazer isso em relação ao nosso mercado. Se a gente verificar aqui, setor industrial, olha a nossa teteia, pessoal. As ações de Embraer, né? A gente já até comentou com vocês no nosso vídeo de base mensal. Então, dá uma olhada que nessa semana Embraer quase 15% de valorização. Na semana passada, o único ativo que eles tinham feito aí uma feirinha em relação a todos os ativos do setor industrial que tinha subido foi exatamente as ações da Gol. O ativo estava aí com uma movimentação de valorização de quase 5%. Nessa semana sobe mais 7%. Eles ainda numa ponta compradora, assim como eles tiveram nessa semana, uma ponta compradora em relação às ações de Azul, revertendo a movimentação vendedora que eles tiveram na movimentação da semana passada. Em relação às ações de CCR, tiveram uma ponta vendedora muito expressiva aí em relação às ações da companhia, quase 2% de valorização, sendo que CCR na semana passada já tinha subido 7,5%. O que eles estavam fazendo, pessoal? Eles estavam já vendendo. Eles conseguem antecipar o movimento nessa movimentação dessa semana. O ativo aí encerrou a semana com desvalorização. Se a gente pegar aqui no setor de saúde, a gente tinha comentado com vocês que em relação à movimentação da semana passada, eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora em relação às ações de Qualicorp, quase 7% de desvalorização. Nessa semana continuaram nessa mesma toada. E na semana retrasada, a gente tinha comentado com vocês em relação às ações de Hipermarcas e também das ações de Fleury, que eles estavam fazendo uma feirinha em relação a esses ativos. Na semana passada ficaram com ponta vendedora, mas bem próximo do 0 a 0. Inclusive o Fleury já tinha subido aí mais de 2%. E dá uma olhada nessa semana, pessoal. Fleury novamente com a movimentação de valorização, quase 3% de alta, eles aproveitando, continuando aí essa ponta compradora. E já nas ações de Hipermarcas estão administrando, colocando lucro no bolso em relação à compra que fizeram 2 semanas atrás nos ativos da companhia para o nosso mercado. Aqui no setor de telecomunicações e TI, lembra que na semana passada as ações de TOTS eles ajudaram a empurrar para cima mais de 2% de valorização. Nessa semana, quase 6,5% eles aproveitaram para bolso. Na semana passada tinha sentado a mamona nas ações de Vivo e também na TIM. Nessa movimentação dessa semana, os dois ativos, né, pessoal, ficaram bem próximo aí do 0 a 0, um pouco mais de força para as ações de Vivo, só que eles não quiseram nem saber. Ponta vendedora Futebol Clube em relação às duas ações do setor de telecomunicações dentro do nosso mercado. Dessa forma, pessoal, a gente deseja a vocês uma excelente segunda semana cheia dentro do nosso mercado. Como a gente fala sempre, seja seletivo em suas análises, nunca use o seu dinheiro e o seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Espalhe esse vídeo para as pessoas que você conhece, que fazem parte do mercado financeiro, para a gente poder deixar cada vez mais investidor pessoa física que acompanha o nosso canal muito craque na movimentação do fluxo externo, que não manda não só na B3, mas no planeta Terra inteiro em busca dos melhores upsides das suas respectivas carteiras. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!